Fala galera, beleza? Hoje nós vamos iniciar mais um conteúdo, né? O último tópico que pode ser entendido ainda dentro do problema de transporte, porque ele é um caso particular de problema de transporte, apesar de ter algumas diferenças, né? Mas o problema de designação ou o problema de alocação entre as diversas decisões que uma empresa deve tomar está a atribuição de tarefas, por exemplo, para máquinas específicas dentro da minha fábrica, ou projetos para a equipe, distribuição da produção por uma determinada planta, e assim vai, né? A esses problemas é dado o nome de problemas de designação. Então, conforme que eu tenho minha imagem, eu consigo ver que eu tenho várias regiões, né? Região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, e eu tenho fábricas ou locais onde eu tenho que designar essas pessoas. Então, como que eu posso fazer isso de forma a diminuir o meu custo, né? E em contrapartida também a agilizar meu tempo de solução. Então, a execução de projetos, por exemplo, ela depende da experiência da equipe. E essa experiência fará com que o projeto seja executado no menor prazo possível. Então, pense que você tem N projetos que devem ser executados por N equipes. Se eu tivesse somente um projeto em uma equipe, eu não teria um problema, não teria que designar pessoas. Agora, quando tenho vários projetos, várias equipes, usar um modelo, que pode ser um modelo matemático, e com base nas experiências das pessoas, você formar essa equipe, você consegue reduzir o prazo de execução de um projeto, por exemplo. Então, com esse intuito, como alocar as equipes entre os projetos de forma que o tempo de execução de todos seja mínimo? Ou o custo total dos projetos seja o mínimo? Ou até mesmo, como montar uma equipe de forma a maximizar o potencial de execução? Então, nós contamos com o problema de designação de tarefas ou de alocação para resolver esses tipos de problema. Podemos ter outros exemplos, que dentro da fábrica tenho vários trabalhadores, designar para cada tipo específico de máquina. Então, dentro do meu centro de distribuição, eu tenho trabalhadores que eu tenho que alocar para cada tipo específico de serviço. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um modelo matemático para poder resolver esse problema. Tá bom? Então, pegamos um exemplo aqui só para a gente visualizar. Aqui seria um problema de transporte. Eu tenho algumas empresas, né, que estão localizadas em Minas, Rio e São Paulo, né? E eu tenho alguns vendedores, 3 vendedores. E cada vendedor ele tem uma certa característica. Então, veja esses numerozinhos aqui, 10, 15, 20, 9, esses números. Se eu pensasse como um problema de transporte, isso aqui seriam meus custos de rota. Perceba que a figurinha é até parecida, né? Mas, pensando nesse caso, qual vendedor irá atender qual estado, esses valores aqui poderiam ser o valor que cada vendedor vende para cada estado. Ele tem uma certa experiência. Então, o vendedor 3 ele consegue vender 20, por exemplo, 20 unidades para Minas, né? O vendedor 2 ele tem uma habilidade maior aqui para o Rio de Janeiro. E assim sucessivamente, entende? Então, como alocar isso? Para um problema assim, é mais fácil. Tenho poucas variáveis, poucas localidades, poucos vendedores. Mas se eu tiver uma equipe muito extensa, um modelo matemático vai ajudar nessa seleção. Como eu já disse, né, o problema de designação de tarefas ele é um modelo de transporte, né, um caso especial. E à primeira vista não tem semelhança alguma, né? Mas ele pode ser resolvido de uma maneira muito parecida. Então, uma parte principal que difere do problema de transporte para
para o problema de alocação, é que o problema de designação de tarefas, o número de origens deve ser igual ao número de destinos, entendeu? O que no problema de transporte poderia ficar um pouquinho diferente. Aqui não, tem que ser igual. E uma outra situação é que as capacidades e demandas também tem que ter um número igual a 1, né? Vou mostrar para vocês mais à frente. Então a situação, o problema é a seguinte, suponhamos uma quantidade M de tarefas ou trabalhadores que temos que alocar a N máquinas, por exemplo, dentro de uma fábrica. Então cada tarefa I, né, até M, é alocada a uma máquina J, de J até N, e tem um custo 6J, por exemplo. Então o objetivo do modelo é designar para cada máquina a tarefa adequada, de modo a amenizar o custo total. Então essa geralmente é a situação problema. Como eu havia dito anteriormente, aqui a gente considera os M trabalhadores como as fontes, as fábricas anteriormente, né? E tem capacidade igual a 1. E as N máquinas serão tomadas como os destinos, também igual a 1. Beleza? Então a demanda também é igual a 1. Como que ficaria a representação do modelo? Aí é um pouquinho diferente lá do problema de transporte. Eu tenho ali, ó, tarefas de 1 a M, né? Máquinas de 1 a N, capacidade e demanda sendo 1. Beleza? Sempre assim. Bom, como que é o método de solução? É cheio de passo a passo. Eu tenho aí de A a E. Subtrair de cada linha seu menor valor. Depois, designar origens para destinos. Eu não vou ler cada um desses aqui com vocês. Eu vou explicar um exemplo, né? Mas a ideia aqui é a gente encontrar alguns zeros, né, dentro da nossa tabela. A gente vai fazer alguns procedimentos e a gente vai designar os destinos através dos zeros. Só para vocês já captarem a ideia, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo para poder resolver. Um exemplo bem simples, tá? Só para a gente entender o procedimento. Então, tem ali, ó, a Job Shop Company adquiriu 3 novas máquinas de tipos diferentes. Há 3 locais disponíveis na oficina em que uma máquina poderia ser instalada. Alguns desses locais são mais interessantes que outros para determinadas máquinas, em virtude da proximidade com os centros de trabalho que terão um fluxo de trabalho pesado para essas máquinas e vice-versa. Não haverá nenhum fluxo de trabalho entre as máquinas novas. Assim, o objetivo é destinar as máquinas novas aos locais disponíveis para minimizar o custo total de manipulação de materiais. O custo estimado em dólar por hora da manipulação de materiais envolvendo cada uma das máquinas é dado através da tabela. Então tá ali, eu tenho local 1, 2 e 3, máquina 1, 2 e 3 e os custos associados aqui no interior da tabela. Beleza? Então a gente vai começar a nossa solução. Então coloquei ali, né, a nossa tabela. E a primeira coisa que a gente faz é subtrair de cada linha seu menor valor. Eu pego o meu menor valor dessa linha. Eu tenho 2, 4 e 3. O menor valor é 2. Então, eu vou subtrair todo mundo aqui por 2. A linha de baixo, o meu menor valor é 1. Então, eu vou subtrair todo mundo por 1. E a terceira linha também, o menor valor é 2. Então, eu vou subtrair todo mundo por 2. Ficando assim, ó, na minha tabela. 0, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 0, 2. O segundo passo é subtrair as colunas, né? Subtrair de cada coluna o seu menor valor. Então, eu olho para a coluna toda. Qual é o meu menor valor? 0. Então, aqui não vai mudar nada. Aqui, na segunda coluna, também não vai mudar nada. Já na terceira, o meu menor valor é 1. Então, eu vou subtrair todo mundo por 1. Atualizando, fica desse jeito, né? Bom, após fazer esses dois procedimentos, eu tenho que ver se eu já consigo designar tarefas. Através do quê? Do 0. Então, eu vou olhando para os zeros e vou vendo, como é de 1 para 1, vou ver se eu mandar para essa posição aqui,
Eu vou ter uma combinação? Eu vou conseguir designar a tarefa para todo mundo? Se sim, eu fecho o problema. Então, designar origens para destinos das células em que aparece o elemento nulo, ou seja, o zero. Vamos fazer isso, eu vou pegar essa primeira aqui. Eu consigo destinar? Consigo. Então, essa linha e essa coluna eu já posso eliminar. Né? É como se eu tivesse assim, tarefa 1 vai para a máquina 1. Né? O segundo zero, também consigo. Olha lá. Então, é como se fosse tarefa 3 para a máquina 2. E o terceiro, também, olha lá, tarefa 2 para a máquina 3. Consegui designar tarefa para todo mundo? Consegui. Se eu conseguir, eu paro o problema aqui. Bom, e como que eu calculo o custo disso? Eu olho para a minha tabela original e vejo as posições onde os zeros estão. O zero está aqui, ó, nessa primeira posição. Então, é esse 2. O outro zero está aqui. Então, eu vou pegar este outro 2. E o último zero está aqui, né? Então, eu vou pegar esse outro 2 e somo eles. 2, 2, 2, 6. Então, a gente ficaria com essa representatividade, né? E ficou desse jeito. A tarefa 1 vai para a máquina 1, tarefa 2 para a máquina 3 e tarefa 3 para a máquina 2, como a gente viu anteriormente. Beleza? Olha lá os uns. Um aqui, um e um, porque a capacidade e a demanda são iguais. Entendido? Tá, beleza, mas se não der de cara assim, zero, tem um outro método? Sim, a gente continua fazendo um procedimento, porque é um método iterativo. Ou seja, isso aqui também usa o solver, usa o simplex, né, de forma implícita. Então a gente tem um outro passo a passo. Mas o que eu tenho que falar um pouquinho antes para vocês é da seguinte situação. Caso alguma tarefa não possa ser executada em alguma máquina ou algum tipo de serviço não pode ser executado, o custo correspondente deve ser arbitrário em um valor muito elevado, de modo a impedir essa designação. Então vamos supor que um funcionário faltou porque quebrou o braço, igual eu coloquei ele na imagem. Então, o que eu faço com aquela célula? Eu coloco um valor muito grande nela. Por quê? Aqui eu estou calculando, eu estou buscando valores mínimos. Então, se eu colocar um valor muito grande para uma célula, automaticamente ela não vai ser escolhida. Então, eu consigo fazer com que essa célula fique impedida ou bloqueada. Beleza? Pegamos esse exemplo aqui, ó. Uma companhia comprou 3 máquinas diferentes que podem ser instaladas em 4 lugares diferentes na fábrica. O objetivo é instalar as mesmas de forma a minimizar o custo total do manuseio do material. São dados os custos de manuseio conforme a tabela abaixo. Aí vamos supor que eu não queira designar a tarefa para essa posição aqui, onde está o asterisco, eu vou lá e coloco um valor muito grande. Tá vendo que em torno aqui da minha tabela está variando aí de 5 a 13, a 20, né? 5 a 20. Então, eu coloco o valor aqui de 100, sei lá, 1000. Um valor alto, né? E aí, essa célula vai ser impedida. Continuando um outro exemplo, para poder resolver através do problema de designação de tarefas. Agora um pouquinho mais elaborado, né? Com mais linhas e mais colunas. Ele fala o seguinte: o quadro representa os custos de transporte de uma máquina dos locais de depósito para as fábricas onde deverão ser instaladas. Designar uma máquina para cada fábrica com o menor custo total possível no programa. Beleza, então eu tenho essa tabelinha aí. Primeira coisa que a gente faz, eu vou olhar cada linha e vou subtrair pelo menor valor. Então o menor valor dessa linha aqui é 10, da segunda é 12, e assim vai, né? Ó. Então, vou fazer assim, ó, 10 menos 10, 0. 12 menos 10, 2. E aí, eu vou tendo minha tabela, ok? Então, eu cheguei nessa tabela aqui, só subtraindo linha. Depois que eu fiz isso, agora eu vou subtrair o quê? Coluna. Essa vai se manter porque o menor valor é 0. Essa também vai se manter porque o menor valor é 0. Agora, essa aqui o menor valor é 1 e essa aqui o menor valor é 3. Subtrair essas duas. Então, vai ficar o seguinte, ó. Quando eu subtrair
a coluna 3 e a coluna 4 por menos 1 e menos 3, eu vou ficar com este resultado. 0, 2, 4, 3, 2, 0, 0, 3, 0, 6, 8, 2, 2, 0, 0, 0. Beleza. Aí eu paro e pergunto, eu consigo designar tarefas para todo mundo? Se vocês observarem bem, não consigo. Eu não consigo designar tarefas para todo mundo. Por exemplo, se eu fosse designar tarefa para este cara aqui, começando por esse. Então, aí eu eliminaria este e eliminaria essa linha. E aí, agora, vou começar por esse daqui. Eu elimino esse e elimino esse. E agora? Vou pegar esse, por exemplo. Vou eliminar esta linha e esta coluna. Perceba, não consegui designar tarefas para essa linha aqui. Então, eu não consigo de cara. Mas vamos ver, deixa eu apagar aqui, se tem uma outra possibilidade. Vamos supor, então, que eu comece por esta. Se eu começar por essa daqui, eu elimino aqui e elimino essa linha. Beleza? Agora eu vou escolher, entre esses dois aqui, vou escolher esse daqui de baixo, por exemplo. Também vai eliminar aqui e elimino aqui. Agora este, que é o meu outro zero. Então eu elimino a coluna, né? Bloqueia, como se fosse bloqueio, tá? Faltou quem? Faltou designar a tarefa para esta primeira linha. Então perceba, eu vou tentando fazer minhas combinações e não vai dar muito certo, ó. Perceba aqui então, ó, a gente faz essa primeira escolha, a designação não se completou, devido à origem 3 e ao destino 3 não conseguirem ter zeros, né? Beleza, e aí eu paro por aí? Não, aí eu venho mais um passo a passo, né? Passo a passo seria o seguinte, eu vou cobrir com o menor número de linhas os zeros da tabela. Então, eu tracei aqui, ó, essa primeira reta eu consegui pegar 2 zeros aqui e aqui. Essa segunda reta aqui eu consegui pegar 3 zeros. E essa outra reta também consegui pegar mais 2 zeros. Então, eu consegui cobrir todo mundo através dessas retas. Só que ficou esses termos aqui, ó, né? Esses termos aí ficou sobrando. Então, agora a gente vai mexer com eles. Dentre esses caras aí, eu vou escolher o menor valor que não foi coberto pelas retas. O meu menor valor é o 2. E eu vou subtrair agora cada elemento desses caras aqui por 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou subtrair 2 por 2, então vai aparecer um 0 aqui. Aqui, 4 por 2, vai aparecer 2. Aqui vai ficar 1. Então, aqui vai ficar 0, 2, 1. Aqui, 4. Aqui, 6. E aqui, 0. Apareceu mais alguns zeros, ok? Aí, lá no método, ele fala, quando eu tenho interseção entre retas, igual aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto, os valores que estavam aqui dentro, que era 2 e 2, eu somo com esse elemento que eu escolhi. Então, aqui dentro vai ficar 4, tá bom? Então, vamos ter essa tabela aqui a seguir. Então, ficou 0, 0, 2, 1, 4, 0, 0, 3 e assim sucessivamente. Beleza? Vou tentar designar tarefas para todo mundo aqui agora. Será que consigo? Tentei pelos primeiros 0. Agora segundo, também. Terceiro, também consegui. E último, também consegui. Então, perceba que a designação ela ocorreu. Então, ficou lá o local 1 para fábrica 1. E qual é o custo associado? Eu olho lá na primeira tabela. O custo foi 10, nessa primeira posição. O local 2 para a fábrica 2. Né? Então, tá lá 12. Local 3 para a fábrica 4. E local 4 para a fábrica 3. Somo todos eles. Está dando 50. Esse é o meu menor custo. Beleza?